A paz, irmãos! A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de Evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho, meus irmãos. Mais um testemunho aqui que fala sobre o arrebatamento da igreja. Eu estou colocando aqui um testemunho de um ex-policial americano aposentado de Nova York. O nome desse ex-policial aqui é Sebastian. Ele é americano, irmãos. Ele mora dentro dos Estados Unidos. Ele conta aqui um testemunho que coloca o arrebatamento da igreja para setembro, agora de 2025, numa festa de trombetas. É um testemunho aqui que a gente tem que assistir por completo, da metade do testemunho até o fim. Tem uma explicação, irmãos, da parte do Senhor, que faz a gente entender que Deus está chamando atenção para o 24 de setembro, né? Dentro desse testemunho aqui desse irmão americano, ele escutou, irmãos, há dias atrás, toques de trombeta. Ele estava na frente da casa dele, na varanda, ele escutou, a esposa dele não escutou, apenas ele. Ele não entendeu muito bem. Ele também nunca acreditou muito no arrebatamento da igreja. Ele sempre creu em Deus, mas no arrebatamento ele nunca acreditou muito. Então, dias depois, irmãos, que ele escutou o toque de trombeta, Deus deu um sonho para ele. Então, irmãos, ele acordou desse sonho e dias depois o Senhor Deus ele deu a interpretação para ele, né? A interpretação que Deus deu foca principalmente na questão do número, irmãos, que coloca o arrebatamento da igreja para o 24 de setembro. Eu não vou estar colocando tudo aqui, até para que a gente possa estar assistindo. Só que Deus está chamando a atenção, irmãos, para o arrebatamento numa festa de trombetas, né? Isso aqui eu entendo claramente ao assistir esse testemunho aqui por completo. É de um irmão americano, Sebastian, um ex-policial aposentado. Vamos estar vendo aqui o testemunho por completo do irmão Sebastian e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Olá, meus amigos, que a graça e a paz de Deus estejam com todos e cada um de vocês hoje. Meu nome é Frank Sullivan e tenho 72 anos. Sou um policial aposentado da cidade de Nova York que passou 3 décadas patrulhando e servindo as pessoas desta grande cidade. Depois de pendurar meu distintivo e minha arma, tomei uma decisão que mudou tudo para mim. Escolhi dedicar o resto da minha vida a servir a algo maior do que eu, a servir ao Senhor e fazer a obra dele aqui na terra. Sabe, depois de todos esses anos na polícia, vendo o pior que a humanidade tinha a oferecer, percebi que a verdadeira batalha não é travada nas ruas com algemas e viaturas. A verdadeira luta é pelos corações e almas das pessoas. E essa é uma luta pela qual vale a pena dar tudo. Então, aqui estou eu, trocando meu uniforme de policial pela armadura de Deus, pronto para servir de uma maneira diferente. Obrigado por ouvirem e que Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, vou ser completamente honesto com vocês. Hesitei muito antes de gravar este vídeo. Pensei comigo mesmo, Sebastião, você já está com 75 anos. Vão achar que é coisa de velho, que você está ficando doido, que está ficando fantasioso. Durante dias, essa batalha aconteceu na minha mente. Mas o que aconteceu comigo foi tão real, tão sobrenatural, tão poderoso que não consigo mais ficar em silêncio. E quando você souber de todos os detalhes do que Deus me mostrou, você vai entender por que eu ainda tremo só de lembrar dessa experiência que mudou completamente a minha perspectiva sobre os tempos que estamos vivendo. Antes de continuar com essa história que mudou literalmente a minha vida, eu gostaria de fazer um pedido especial a você. Bem aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, eu quero saber em quais países esse meu testemunho está chegando. Será que Deus está falando simultaneamente com os seus filhos espalhados pelo mundo? Será que o Espírito Santo está derramando revelações sobre os últimos tempos em diferentes continentes? Tenho a sensação de que sim, e os comentários de vocês vão confirmar isso. Irmãos, preciso contextualizar a minha vida espiritual para que vocês entendam a dimensão do que aconteceu. Durante mais de 50 anos de jornada cristã, sempre fui um homem muito pé no chão. Nunca fui daqueles que correm atrás de revelações, sonhos ou visões. Pelo contrário, sempre fui um tanto cético quando alguém chegava na igreja dizendo que Deus tinha falado isso ou aquilo. Minha fé sempre foi baseada na palavra escrita, no estudo das escrituras, na oração disciplinada. Mas algo estava
diferente em minhas orações nos últimos meses. Sentia uma inquietação no meu espírito que não sabia explicar. Era como se o Espírito Santo estivesse me preparando, me sensibilizando para algo que estava por vir. Comecei a jejuar espontaneamente, sem planejamento. Acordava de madrugada com um peso no coração para orar pela nossa nação, pela igreja, pelos momentos difíceis que estávamos passando. Minha esposa, que me conhece há 45 anos de casamento, começou a perceber essa mudança. Ela me disse: Isbastil, você está diferente. Algo está acontecendo no seu coração. E de fato, irmãos, eu não sabia que Deus estava preparando meu coração para algo extraordinário que estava para acontecer. Era uma sexta-feira, exatamente às 3 da tarde. Eu estava no quintal da minha casa regando as plantas, uma rotina que tenho há anos. Desde que me aposentei, o dia estava normal, sol lindo, temperatura agradável aqui em Nova York. De repente, ouvi um som que nunca tinha ouvido na minha vida. Era o som de uma trombeta, um som majestoso, poderoso, que ecoava sobrenaturalmente. O som se repetiu 3 vezes consecutivas, com intervalos perfeitos entre cada toque. A primeira vez que o ouvi, pensei que fosse alguma banda ensaiando por aqui. Mas quando o som se repetiu pela segunda vez, meu corpo todo se arrepiou. Literalmente senti um arrepio subir da sola dos pés até o couro cabeludo, e meu coração começou a disparar de uma forma inexplicável. Quando ouvi o terceiro toque, deixei a mangueira cair no chão e senti uma presença tão forte e real que imediatamente soube que aquilo não era algo natural. Mas isso era só o começo do que Deus tinha preparado para mim. O mais impressionante ainda estava por vir, e eu não tinha a mínima ideia. Corri para a frente da minha casa, olhei para todos os lados da rua e o que vi me deixou ainda mais confuso. A rua estava completamente silenciosa. Não havia banda, nenhum som de música, nenhum carro com som alto. Os vizinhos continuavam suas atividades normalmente como se nada tivesse acontecido. Foi aí que entendi que aquele som era para mim. Deus estava me chamando para algo específico. Durante os dias que se seguiram, aquela experiência não saiu da minha cabeça. O som da trombeta continuou ecoando na minha memória como se tivesse sido gravado na minha mente. Comecei a questionar. Isbastil, isso foi real? Não foi apenas imaginação de um velho aposentado com tempo livre? Discreto, perguntei a alguns vizinhos se eles tinham ouvido algum som diferente naquela tarde de sexta-feira. Nenhum deles ouviu nada. Conversei com minha esposa e ela confirmou que não tinha ouvido nenhum som, apesar de estar dentro de casa no exato momento em que tudo aconteceu. Foi então que comecei a assistir alguns vídeos na internet de irmãos relatando experiências semelhantes. Vi depoimentos de pessoas que também tinham ouvido trombetas celestiais, que tinham recebido sonhos proféticos sobre os últimos tempos. Cada depoimento que eu ouvia confirmava em meu espírito que aquilo que tinha acontecido comigo era real e tinha um propósito divino. Foi então que tomei coragem para fazer algo que nunca tinha feito em toda a minha vida cristã. Minha oração específica mudaria tudo e eu não tinha ideia da resposta poderosa que estava prestes a receber do céu. Antes de continuar, você já percebeu que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? Muitos ainda não estão preparados espiritualmente, e esse pode ser o erro mais grave de suas vidas. O inimigo trabalha em silêncio para enfraquecer a oração, roubar o jejum e adormecer a vigilância do povo de Deus. Na quarta-feira seguinte, por volta das 18 horas, eu estava na cozinha da minha casa quando senti uma compulsão muito forte de orar. Não era um desejo comum de oração. Era uma urgência espiritual que eu nunca havia sentido. Fui até a porta da cozinha que dá para o quintal, olhei para o céu que começava a escurecer e fiz uma oração que nunca imaginei que faria. Senhor, eu disse, tenho visto vários irmãos relatando que falaste com eles sobre a tua vinda, sobre o arrebatamento, sobre os sinais dos tempos. Se realmente estás falando com os outros, fala comigo também. Preciso de uma confirmação. Preciso saber se aquelas trombetas que ouvi eram realmente tuas. Fiquei ali por quase 1 hora olhando para o céu, esperando ver algum sinal, alguma nuvem com um formato especial, alguma manifestação visível. Procurei no céu algum número, alguma formação que pudesse ser interpretada como uma resposta divina. Mas nada aconteceu. O céu continuou normal, sem nenhuma manifestação sobrenatural aparente. Entrei em casa um pouco frustrado, achando que talvez eu não fosse merecedor de receber uma revelação direta de Deus. Fiz minhas orações habituais antes de dormir e quase como último recurso pedi: Senhor, se não consigo ver um sinal no céu, pelo menos me dê um sonho que me confirme. Fale comigo por meio de um sonho. Mal sabia eu que Deus responderia de uma forma muito mais clara e detalhada do que eu jamais poderia imaginar. A resposta viria de uma forma tão específica e sobrenatural que mudaria para sempre minha compreensão dos tempos em que vivemos.
Na quinta-feira, acordei com um fardo muito pesado no coração. Era como se uma nuvem de glória tivesse descido sobre minha casa durante a noite. Desde o momento em que abri os olhos, comecei a chorar sem conseguir conter-me. Não era tristeza, não era dor. Era uma emoção espiritual profunda que eu não conseguia explicar. Passei o dia inteiro alternando entre lágrimas de gratidão e momentos de frustração em oração. A cada hora eu sentia uma compulsão irresistível de me ajoelhar e buscar a face de Deus. Era como se o Espírito Santo estivesse me preparando, me santificando para receber algo muito importante. Durante minhas orações, pedi perdão por todos os pecados dos quais eu conseguia me lembrar. Pedi ao Senhor que me limpasse, me purificasse, me preparasse para ser um vaso digno para sua revelação. Senti uma presença divina tão forte em minha casa que até minha esposa comentou: "Sebastião, tem algo diferente aqui hoje. Parece que anjos estão andando pela casa." Quando a noite chegou, antes de dormir, fiz uma oração bem específica. Disse ao Senhor: "Pai, se é da tua vontade me dar uma confirmação sobre os tempos em que estamos vivendo, dá-me um sonho claro e detalhado, que eu possa entender perfeitamente." Adormeci com essa oração nos lábios e no coração. Às 5h36 da manhã do dia seguinte, uma sexta-feira, acordei com o coração acelerado. Eu tinha acabado de ter o sonho mais vivido, mais real e mais detalhado de toda a minha vida. E o que Deus me mostrou neste sonho me deixou tremendo até hoje. Irmãos, vou descrever esse sonho nos mínimos detalhes, pois cada elemento tinha um significado profético que só entendi depois, quando o Espírito Santo me revelou a interpretação. No sonho, eu caminhava por uma cidade que me parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era como uma mistura do bairro onde moro com outros lugares de Nova York que conheço. O céu estava completamente nublado, com nuvens pesadas e escuras que davam ao ambiente um aspecto melancólico e selvagem. O que mais me chamou a atenção foram as pessoas nas ruas. Havia pouquíssimas pessoas caminhando, mas as que estavam ali caminhavam com uma pressa desesperada. Era como se cada uma delas tivesse um compromisso urgente que não pudesse faltar. Não olhavam para os lados, não se cumprimentavam, não conversavam. Apenas caminhavam rapidamente, ajeitando as malas, arrumando os cabelos, olhando para frente com uma determinação que beirava o desespero. Espalhadas pela rua, havia papéis em branco jogados no chão. Era como se alguém tivesse esvaziado gavetas inteiras de documentos e os tivesse jogado ao vento. Entre os papéis, vi algumas revistas com capas coloridas, mas não consegui ler direito o que estava escrito nelas. Eu estava andando por essa cidade com um objetivo específico. Precisava chegar até uma igreja. E aqui vai um detalhe interessante. A igreja do meu sonho era idêntica à Igreja Batista onde eu congregava na minha juventude, há mais de 50 anos. Mas quem era aquele homem que me esperava lá dentro? Essa descoberta mudaria completamente minha interpretação de todo o sonho. Quando finalmente cheguei à igreja, encontrei as portas abertas, mas o prédio estava vazio. Não havia fiéis, nenhuma música, nenhum culto acontecendo. Apenas silêncio e um clima de serenidade que me dava arrepios. Dentro da igreja, havia um homem que eu nunca tinha visto na vida real. Era um pastor branco e alto, aparentando ter entre 50 e 55 anos, vestido com um terno escuro e gravata social. Ele tinha uma presença imponente, mas ao mesmo tempo acolhedora. Seus olhos eram gentis, mas havia neles uma seriedade que me impressionou. Esse pastor me cumprimentou pelo nome. E aqui vai outro detalhe sobrenatural. Ele me chamou de irmão Sebastião, como se me conhecesse há anos. Ao redor dele havia várias prateleiras e armários com objetos diversos, panelas pequenas, tapetes de banheiro, jogos de tapetes, toalhas de tamanhos variados. Ele pegou uma toalha específica e me entregou para segurar. Era uma toalha grande, toda branca, de um branco que brilhava sobrenaturalmente. Havia um desenho bordado na toalha que me intrigou. Parecia ser o desenho de um animal, talvez um cachorro, mas não consegui identificá-lo claramente. Foi então que ele me fez uma proposta que mudaria todo o rumo do sonho. E a última frase que ele pronunciou me deu um arrepio completo, pois entendi que aquelas palavras tinham um significado profético muito além do que estava acontecendo literalmente no sonho. "Irmão Sebastião", disse ele, olhando diretamente nos meus olhos, "esta toalha custa 240 euros. Gostaria de comprá-la?" Respondi automaticamente: "Pastor, não tenho esse dinheiro." E foi aí que ele sorriu e disse: "Então eu vou fazer um preço especial para você. Pode levar para você 79 da Usaala." Antes que eu pudesse responder, ele olhou para o relógio e disse com urgência: "Precisamos nos apressar. Irmão, o ônibus vai passar agora, reunindo todos os irmãos para a gente ir embora. Não podemos perder esse ônibus." Foi exatamente nesse momento que eu acordei, às 5h36 da manhã, com o coração batendo tão forte que parecia que ia pular para fora do meu peito. Irmãos, quando acordei desse sonho às 5h36 da manhã, meu corpo tremia.
Não era frio, não era medo, era uma reverência sobrenatural diante da presença de Deus que ainda permanecia em mim. A primeira coisa que me veio à mente foram aqueles números, 240 e 79. Eles ecoavam na minha cabeça com uma intensidade que eu nunca tinha experimentado. Por que especificamente esses valores? Essa pergunta martelava no meu coração. Por que não números redondos como 200 ou 80? Por que não 300 ou 100? Ao longo dos meus 75 anos de vida, aprendi que quando Deus fala, cada detalhe tem um propósito. Cada palavra, cada símbolo, cada número carrega uma mensagem divina. E eu sabia, no mais profundo do meu ser, que havia algo sobrenatural naqueles números específicos. Sentei-me na beirada da cama por alguns minutos, tentando processar tudo o que havia vivido. Minha esposa ainda dormia ao meu lado, respirando tranquilamente, sem saber que seu marido tinha acabado de receber uma das revelações mais poderosas de sua vida. Olhei para o relógio. 5h36 da manhã. Até o horário em que acordei parecia ter um significado profético. Levantei-me da cama com cuidado para não acordar minha esposa e fui para a sala. Peguei meu pano de oração, um tecido azul marinho que uso há mais de 15 anos, para me prostrar durante minhas orações matinais. Esse pano já havia absorvido milhares de lágrimas de súplica, adoração e gratidão. Era meu altar pessoal, meu lugar santo, onde eu me encontrava com o Deus Altíssimo todas as manhãs. Estendi o pano no chão da sala, bem no centro, longe de qualquer distração. A casa estava em silêncio absoluto, apenas o som distante de alguns pássaros começando a cantar, anunciando o amanhecer. Era como se toda a criação estivesse em reverência pelo que estava prestes a acontecer. Prostrei-me completamente sobre o pano, com o rosto virado para o chão. Essa posição de humilhação sempre foi minha forma preferida de buscar revelações de Deus. Durante meus anos como policial militar, aprendi que há momentos em que precisamos nos entregar completamente, admitir nossas limitações e clamar por sabedoria superior. Encostei minha testa no chão, fechei os olhos e, antes mesmo de começar a orar formalmente, antes mesmo de proferir qualquer palavra, o Espírito Santo falou comigo de uma forma que eu nunca havia experimentado em toda a minha jornada cristã. A voz não era audível como as trombetas que ouvi na sexta-feira anterior. Não havia som algum que meus ouvidos físicos pudessem captar, mas era uma comunicação tão clara, tão nítida em minha mente e espírito que não havia a mínima dúvida de que era o próprio Deus se comunicando comigo. Sebastian, a voz ecoou em meu espírito com autoridade suave, porém firme. O número é 24. O 0 não conta, é nulo. Concentre-se no 24. Naquele instante, senti como se uma corrente elétrica divina percorresse todo o meu corpo. Meus cabelos se arrepiaram. Meu coração disparou, mas ao mesmo tempo uma peça inexplicável tomou conta de mim. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça celestial começassem a se encaixar perfeitamente. Fiquei em silêncio, esperando por mais revelação. E ela veio clara como cristal. O 79 representa setembro para você. No calendário gregoriano que você usa, é o 9º mês. Mas no calendário judaico, setembro corresponde ao 7º mês, o mês de Tish, quando meu povo celebra a festa das trombetas, Rosh Hashanah, o dia do julgamento. Irmãos, quando recebi essa interpretação sobrenatural, comecei a chorar copiosamente. Não eram lágrimas de tristeza ou dor, mas lágrimas de reconhecimento divino. Era como se meu espírito cantasse aleluia enquanto meu corpo físico expressava essa alegria através do choro. Tudo começou a fazer sentido de uma forma extraordinária. As trombetas que eu tinha ouvido na sexta-feira anterior ecoando 3 vezes no meu quintal enquanto eu regava as plantas. O sonho detalhado com personagens específicos, cenários simbólicos e esses números aparentemente aleatórios. A urgência do pastor no sonho falando sobre o ônibus que viria buscar os irmãos para que pudéssemos ir embora. Cada elemento estava conectado com profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Continuei prostrado no chão, mas agora minha oração havia mudado de súplica para gratidão. Agradeci ao Senhor por sua misericórdia em atender minha oração de forma tão clara e detalhada. Durante anos, observei outros irmãos relatando sonhos e revelações, sempre me perguntando por que Deus não falava comigo da mesma forma. Agora eu entendia que há um tempo certo para tudo debaixo do céu, e meu tempo havia chegado. A revelação sobre o número 24 continuava reverberando em meu espírito. Lembrei-me imediatamente da festa das trombetas que sempre acontece no primeiro dia do 7º mês judaico. Mas as celebrações e preparativos se estendem por vários dias. O número 24 poderia estar relacionado a alguma data específica dentro desse período sagrado. Quanto ao 79, que representa setembro,
A ligação com o calendário judaico foi uma revelação que eu jamais poderia imaginar sozinho. Meu conhecimento sobre o calendário hebraico é limitado, mas o Espírito Santo estava me ensinando verdades que transcendiam meu conhecimento natural. Permaneci em oração por mais de 1 hora, alternando momentos de silêncio contemplativo e explosões de gratidão verbal. Senti como se estivesse no Monte da Transfiguração, vislumbrando a glória celestial. A presença de Deus era tão palpável no ambiente que quase esperei ver anjos ao abrir os olhos. Durante esse tempo de profunda comunhão, outras revelações menores começaram a fluir. Entendi que a toalha branca do sonho representava a purificação da igreja. O fato de o pastor ter baixado o preço de 240 para 79 raios simbolizava a graça de Deus, oferecendo a salvação por um preço que todos podem pagar. Arrependimento sincero e fé em Jesus Cristo. As pessoas apressadas nas ruas do sonho representavam a urgência dos tempos em que vivemos. Muitos corriam atrás de coisas temporais, preocupados com compromissos terrenos, sem perceber que o acontecimento mais importante da história da humanidade estava prestes a acontecer. Os papéis em branco espalhados pelo chão simbolizavam documentos sem valor, contratos e preocupações terrenas que se tornariam irrelevantes quando Jesus voltasse. Toda a papelada da vida, todas as burocracias, todos os planos humanos seriam como folhas ao vento diante da majestade da segunda vinda de Cristo. Senti uma paz que realmente excede todo entendimento, tomando conta de cada fibra do meu ser. Foi uma alegria indescritível saber que o Deus do universo havia escolhido falar comigo, um simples aposentado de 75 anos, de forma tão clara e pessoal. Cada dúvida, cada incerteza, cada questionamento que havia em meu coração simplesmente desapareceu diante da evidência sobrenatural da comunicação divina. Ainda prostrado no chão da sala, com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto, senti uma direção clara do Espírito Santo para buscar confirmação na palavra escrita de Deus. Essa sempre foi minha prática. Toda revelação espiritual precisa estar alinhada com as Escrituras Sagradas. Levantei-me lentamente, peguei minha Bíblia de estudo, uma versão Almeida revisada e corrigida que uso há mais de 20 anos, com páginas amareladas pelo tempo e margens cheias de anotações de décadas de estudo. Retornei ao meu pano de oração e me ajoelhei novamente. Fechei os olhos, segurei a Bíblia com reverência e orei. Senhor, confirma por meio da tua palavra tudo o que acabaste de me revelar. Dirige os meus olhos para a passagem que queres que eu leia. Abri a Bíblia aleatoriamente, confiando completamente na direção divina. Quando baixei os olhos para a página, quase gritei de surpresa e confirmação. A Bíblia havia aberto exatamente no livro de Daniel 12. Não podia ser coincidência. Era a mão de Deus direcionando cada detalhe daquela experiência sobrenatural. Meus olhos foram imediatamente direcionados para os versículos 2 e 3, como se uma luz celestial os iluminasse na página. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Irmãos, quando li esses versículos, uma onda de confirmação sobrenatural invadiu todo o meu ser. Comecei a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de certeza absoluta. Deus estava confirmando por meio de sua palavra infalível tudo o que havia me revelado por meio do sonho e da interpretação dos números. A referência à ressurreição dos mortos se encaixava perfeitamente com o tema do arrebatamento. O brilho como as estrelas ecoava a glória celestial que aguarda os santos. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça divino formando uma imagem clara da esperança cristã. Lembrei-me imediatamente das palavras do pastor no sonho sobre o ônibus que viria buscar os irmãos. Que imagem perfeita e contemporânea do arrebatamento da igreja. Jesus virá nas nuvens para buscar sua noiva, e não podemos perder esse transporte celestial. Assim como havia urgência no sonho de não perder o ônibus, há urgência espiritual em nossos dias de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Durante todo aquele dia, não consegui pensar em nada além dessa revelação extraordinária. Ainda exerço alguns trabalhos de segurança para complementar minha aposentadoria da Polícia Militar, e naquele dia, eu tinha um plantão de 8 horas. Mas durante todo o período, meu coração e minha mente estavam constantemente focados no que Deus havia me mostrado. Entre uma rodada e outra, eu sussurrava orações de gratidão. Nos intervalos, relia os versículos de Daniel 12 que eu tinha anotado no meu celular. Cada vez que eu pensava nos detalhes do sonho e na interpretação dos números, uma nova onda de confirmação espiritual me invadia. Quando finalmente terminei meu plantão e cheguei em casa à noite, encontrei minha esposa me esperando com um olhar diferente. Antes mesmo que eu dissesse qualquer palavra, ela comentou: Sebastian,
você está diferente hoje. Há uma luz em seu rosto que eu não via há muito tempo. Sentei-me ao lado dela no sofá e contei tudo em detalhes, desde o momento em que acordei com o sonho até a confirmação bíblica em Daniel 12. Ela chorou comigo e confirmou que sentiu uma presença divina diferente em nossa casa nos últimos dias. Eu sabia que Deus estava fazendo algo especial, disse ela. Ontem à noite, sonhei com anjos andando pela nossa casa. Oramos juntos naquela noite, prostrados no chão da sala, agradecendo a Deus por sua misericórdia em nos revelar os sinais dos tempos. Minha esposa, que sempre foi uma mulher de oração, declarou que também sentia uma urgência espiritual crescente, como se algo importante estivesse prestes a acontecer no reino de Deus. Encerramos nossa oração com a certeza absoluta de que não fomos nós que buscamos essa revelação. Foi Deus quem escolheu nos usar como instrumentos para alertar sua igreja sobre os tempos em que vivemos. E essa consciência trouxe consigo uma responsabilidade que carrego até hoje de compartilhar fielmente tudo o que recebi, sem acrescentar ou subtrair nada da mensagem divina. Meus queridos irmãos, aos 75 anos de idade, depois de mais de 5 décadas servindo ao Senhor, posso afirmar com total certeza: nunca senti Deus falar com tanta clareza e com tantos detalhes em toda a minha vida. Essa experiência transformou completamente minha perspectiva sobre os tempos em que vivemos. Não estou aqui pregando datas específicas para o arrebatamento. Isso seria presunção da minha parte. Mas eu declaro que Deus está alertando a sua igreja para que esteja preparada, vigilante e santificada para o grande dia da sua vinda. O som das trombetas que ouvi, os números proféticos no sonho, a confirmação bíblica em Daniel 12. Tudo isso aponta para uma verdade incontestável. Jesus Cristo está voltando, e pode ser mais cedo do que imaginamos. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu o Espírito Santo confirmando em seu espírito que essa palavra é verdadeira, eu te faço um apelo. Não guarde essa revelação só para você. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, com seus familiares e amigos. Vivemos tempos em que muitos estão dormindo espiritualmente, distraídos com as coisas deste mundo. Precisamos acordar a igreja do Senhor. Precisamos alertar as pessoas sobre a urgência da salvação e da santificação. Escreva aqui nos comentários se você também teve sonhos parecidos, se já ouviu sons celestiais, se já sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração sobre o fim dos tempos. Vamos formar uma rede de intercessão e vigilância espiritual. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, não perca mais tempo. A porta da graça ainda está aberta, mas não sabemos por quanto tempo. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal agora mesmo. Oro para que essa palavra tenha edificado sua fé e despertado seu coração para a vigilância espiritual. Que sejamos como as virgens prudentes da parábola de Jesus, com nossas lâmpadas cheias de óleo esperando a chegada do noivo celestial. Até o próximo vídeo, irmãos. Marinata, vem Senhor Jesus. Que Deus os abençoe abundantemente.